Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. Aula essa que tem a capacidade de transformar a sua realidade através desse mercado, através de conhecimentos poderosos que transformaram a minha realidade. E eu tenho certeza absoluta que se você aplicar corretamente todos esses conhecimentos, você também vai conseguir transformar a sua realidade. Eu falo isso porque, no decorrer de muitos anos, eu passei esses conhecimentos para muitas pessoas e aquelas que colocaram em prática conseguiram obter resultados. Tá? Tudo que a gente trata aqui nas nossas aulas serve tanto para o mercado quanto à vida cotidiana também. Tá? Porque, no decorrer da minha caminhada, eu percebi que aquele resultado que eu estava tendo dentro do mercado, ele era um reflexo da pessoa que eu estava me tornando fora do mercado. E aí está uma grande chave, aí está um grande segredo, tá? As pessoas costumam falar que primeiro você tem que ser para ter, mas eu venho trazer um questionamento para a gente já entrar no nosso tema hoje. Hoje a gente vai aprender, tá, a como desbloquear o medo, tá? Para você parar de ter medo nas suas operações, na sua vida, na sua tomada de decisão. Então, nós vamos aprender a silenciar esse grande vilão para que você possa ter lucros, para que você possa se tornar a versão 2.0 de você mesmo. Perfeito? Então, eu comecei a reparar que quando eu ia tomar decisões dentro do mercado ou também na minha vida cotidiana, a gente sempre tem aquele reflexo, e as pessoas sempre falavam para a gente, pô, primeiro você tem que ser antes de ter, ser antes de ter, ser antes de ter. E aí eu venho trazer um grande questionamento, você tem que ser o quê antes de ter? Então, primeiro, você tem que ter claro na sua mente, dentro do seu coração, aquilo que você quer ser. Porque o que faz a maioria das pessoas não atingir os resultados que elas desejam é que, primeiro de tudo, elas não sabem o que elas querem. Então, a primeira coisa que você tem que ter para você conseguir evitar, silenciar, doutrinar e dominar os seus medos é saber aquilo que você quer. Isso serve de premissa para tudo na vida, serve de premissa para dentro do mercado e também serve de premissa para fora do mercado. Você vai anotar comigo aí, ó. Primeiro, eu tenho que identificar o que eu quero ser. Então, a partir do momento que você identificar aquilo que você quer ser, você vai começar a lapidar suas ações e vai começar a identificar padrões, hábitos e bloqueios que estão impedindo você de atingir os seus resultados. Você vai identificar padrões comportamentais, psicológicos, que está impedindo de você fazer boas análises dentro do mercado, que está impedindo você de identificar boas oportunidades dentro do mercado. Primeiro de tudo, você precisa fazer esse review, você precisa fazer esse estudo, você precisa parar e identificar primeiro o que você quer ser, para que você possa trabalhar sobre isso e, enfim, chegar na parte de ter. Tá? Esse é o primeiro princípio que nós temos que trabalhar. E fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar uma chave poderosa para você colocar tudo isso em prática ainda hoje e conseguir ter resultados dentro desse mercado. Tá? A ideia que eu estou passando para vocês é uma ideia de profissionalismo, é uma ideia de avanço, é uma ideia de progresso. Então, você foi lá, anotou, eu quero ser profissional, eu quero ser próspero, eu quero ser abundante, eu quero ser consistente. Você vai anotar tudo aquilo que você quer ser. Depois disso, você vai começar a fazer um estudo e um review do que está te impedindo de executar essa melhor versão. Algumas pessoas vão conseguir fazer essa identificação, esse estudo logo no primeiro momento.
Mas se você é daquele tipo de pessoa que não vai conseguir fazer esse estudo e essa doutrina logo nesse primeiro momento, eu te aconselho a comece a executar e a agir como aquilo que você já quer ser, como profissional que você já quer ser, como investidor que você já quer ser. Por quê, Brando? À medida que você for fazendo isso, vai aparecer desafios. E os desafios, automaticamente, eles vão te mostrar aquilo que você precisa melhorar em você mesmo. Os desafios, eles vão te mostrar aquilo que ainda precisa ser lapidado para que você consiga atingir, conquistar a sua versão 2.0, aquela que conquista, aquela que vai para cima e aquela que não tem medo. Então, o primeiro passo é encarar os desafios, é enxergar e observar o que aquele desafio, o que aquela oportunidade de aprender tem para te ensinar. Perfeito? À medida que você fazer isso, você vai anotar. Se isso aconteceu dentro do mercado, você vai anotar. Bom, hoje eu deixei de pegar uma oportunidade por causa de Y, X e Z. Bom, se isso acontecer fora do mercado, você também vai anotar. Bom, hoje eu deixei de aproveitar uma oportunidade de investimento, deixei de galgar um passo profissional, eu deixei de evoluir por causa de X, Y e Z. A partir do momento que você fazer isso, você vai ter clareza daqueles bloqueios psicológicos emocionais que estão te travando na sua vida e que também estão te travando dentro do mercado. E aí está um grande segredo. Toda vez que você desbloqueia e toda vez que você consegue romper com o bloqueio, aparece outro. É como se a vida fosse um jogo. Toda vez que você passa por uma fase fácil, na próxima fase vem um chefão mais difícil, mais poderoso, mais potente e mais imponente. A vida também é assim. Você vai romper um bloqueio e logo vai aparecer outro. Por quê? A partir do momento que você rompe um nível, você chega no próximo nível e aquele próximo nível exige que você seja uma nova versão para superar aquele obstáculo. Tá? Então, o primeiro passo, você vai identificar aquilo que você quer ser. Depois, você vai começar a agir em cima disso. A partir do momento que os desafios, as diferenças começarem a aparecer na sua vida, você vai começar a identificar e anotar. A partir das adversidades que aparecer para você dentro do mercado, você vai anotar. Porque uma vez que você anotou, você consegue trabalhar sobre aquilo. Você consegue evoluir sobre aquele erro, tá? Eu preciso que vocês entendam um conceito muito profundo. A palavra e a frase "não temas" aparece na Bíblia mais de 360 vezes. Você sabia desse dado? Se você não sabia desse dado, preste atenção no que eu vou te falar. Será que isso não foi escrito para que todos os dias, ao ler a palavra, não importa em qual capítulo, versículo, você seja lembrado que você não deve temer, porque a maioria das coisas que você teme, a maioria dos seus medos, eles nem vão vir a acontecer de fato. Isso a ciência também já explica hoje, que mais de 80% das coisas que você teme, de que você tem medo, não vão acontecer na sua vida, tá? E aí a gente pega um grande princípio. Se não vai acontecer, o que está causando medo no seu ser, na sua pessoa? O que está causando medo de fato? Você precisa identificar. Porque, na maioria das vezes, esse medo é um medo irreal, é um medo que as outras pessoas vão pensar de mim se eu falhar, é um medo que você imagina que é um fracasso, mas na realidade não existe o fracasso. O fracasso é somente para quem desiste, para quem consiste na jornada. O fracasso é apenas um aprendizado. Você se torna mais maduro e mais experiente. A cada análise errada que você faz no mercado, você cria casca, você se torna mais maduro e se torna mais experiente, para que você consiga romper
cada vez com mais facilidade a próxima jornada, acertar a próxima análise, não errar mais o mesmo erro. Se o mercado está fazendo um padrão que você não conhece naquele momento, talvez seja melhor não efetuar a sua operação naquele momento. Talvez seja melhor você observar, aprender que aquela adversidade tem para te mostrar naquele momento. E o medo, ele é um bloqueador de propósito. Tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que você se sente fraco para executar, por trás está a grande chave, está o seu propósito, está aquilo que de fato iria te fazer galgar passos largos na sua jornada. O seu medo, ele esconde atrás dele o seu próximo nível. E aí tem aquele medo inconsequente, tá? Que é a pessoa que não tem consciência dos seus atos, das suas atitudes, daquilo que ela está fazendo naquele momento. E nós vamos ter os erros conscientes. Nós temos que ser do tipo de pessoas que executamos erros conscientes. São erros calculados, tá? Por quê? Porque isso vai te fazer perder o medo de agir. E você precisa perder o medo de agir, porque quem tem medo não avança na vida. O mundo não é dos medrosos. O mundo é dos corajosos. Seja forte e corajoso. Combate o bom combate. Paulo que falou, está na Bíblia. Então você pode perceber que desde a antiguidade, desde o mundo antigo, a ideia que o medo vem controlando as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos, ela já existia. E isso já está escrito para a gente. Você não tem que bater cabeça nisso mais. É lógico que nós temos que ter a consciência que, enquanto eu falo isso, pode parecer fácil, mas na hora de executar todas essas ações no dia a dia, na vida cotidiana, prática, é difícil. Porém, vence na vida aquele que persiste, corrigindo os caminhos errados, aprendendo com os próprios erros e não tendo medo do próximo passo, do próximo nível. Porque a vida que você quer viver, ela está atrás do medo que você não quer superar. Perfeito? Você tem que ter a capacidade de enfrentar os seus próprios medos. Lembre-se, a frase não tenha medo, não temas, aparece mais de que 360 vezes na Bíblia, não por acaso. Isso é para te mostrar que se você não enfrentar seus próprios medos, inseguranças, você não vai atingir o resultado que você deseja. Você não vai chegar na sua próxima versão, no seu próximo nível. Você precisa ter a capacidade de enfrentar com coragem, com força e com fé. Romper o medo também é um princípio da fé. Todas as nossas aulas, a gente vem debatendo os temas. Em quase todos esses temas eu falo, isso também é um princípio da fé. A palavra fé é uma palavra muito pequena para o tanto de significado que ela tem. Perfeito? Ter coragem também é um significado de fé. Também é agir pela fé. Você tem que ter noção disso, você precisa ter consciência disso. E entender que o mundo não vai premiar os medrosos, ele vai premiar os corajosos. Quem está no topo, quem chega no topo, geralmente são as pessoas que se arriscam mais. Você nunca vai ver o medroso no topo. Ele não aguenta estar lá, a pressão é muito grande. São tomadas de decisões o tempo todo. É uma ação que pode ter um resultado catastrófico. É o cara que tem medo de agir, tem medo do que vão pensar, tem medo do que vão falar, ele acaba não suportando aquela pressão. Todo nível que você quer chegar, ele exige um nível de pressão. Quer chegar mais longe? Aumenta a sua pressão. Você tem que ter pressão, pô. Você tem que ter pressão, mano. Você precisa colocar pressão na atmosfera. Eu gosto de colocar esse conceito, é um conceito interessante. É o conceito que quando você chega num lugar, as pessoas têm que sentir. Falam, mano, esse cara tem pressão, mano. Não é qualquer pessoa. Isso se encaixa no ser antes de ter.
que a partir do momento que você já se é autorresponsável, você é uma pessoa corajosa, as oportunidades, elas aparecem para aqueles que agem. A oportunidade não vai aparecer para você deitado no sofá da sua casa, lá, tranquilão, não, meu parceiro de ouro. Parece não, é para quem vai à luta, é para quem vai atrás, para quem faz acontecer, para quem está com sede, é para quem cansou do raso, é para quem quer aumentar a pressão, é para quem quer andar em novos ares, é para quem quer conquistar, é para quem quer liderar. Você tem que sentir isso no seu coração, você tem que sentir o chamado, você precisa sentir esse chamado, é um chamado interno. Brando, qual que é esse chamado? O chamado da pessoa que conquista. O chamado da pessoa que vai atrás. O chamado do pai de família, que sai cedo de casa para honrar sua família. Esse que é o chamado. E para isso acontecer, para você romper e galgar, você precisa cancelar o medo. Pelo menos o medo desse nível. Todas as pessoas no mundo têm medo. Napoleão Hill já falava que existem 6 tipos de medo básico. Entre eles, os maiores é o medo da pobreza e o medo da morte. E esses são medos que já vêm com o ser humano. Já vêm com o ser humano. Os outros erros, eles são adquiridos no decorrer da vida. Tem também um estudo que mostra crianças recém-nascidas junto com cobras e coloca os pais para assistir as crianças interagindo com as cobras. O resultado disso é, as crianças pegavam as cobras, jogavam as cobras na parede, deitavam em cima delas, e as cobras não atacavam. Obviamente, eram cobras que não tinham veneno. Mas por que isso? Porque as cobras não sentiam um sentimento de medo, não sentia aquele feromônio vindo do ser humano. Então, para elas, era um ser puro do outro lado, como de fato é a criança um ser puro do outro lado. Então é assim, se não tem ataque do lado de cá, do lado de lá, não ataque do lado de cá, para que eu vou atacar? Se eu estou na paz, para que eu vou causar a guerra? Esse é o pensamento da cobra. E qual que é o pensamento da criança? Enquanto ninguém me fala que isso aqui faz mal, que isso aqui é perigoso, que eu não posso, que eu não devo estar aqui, eu não tenho medo, eu não sei. Bendito sejam as crianças, porque são delas o reino do céu. Foi Cristo que falou. Pode ser também pelo fator do medo, entre outros fatores como pureza e etc., que nós não vamos entrar em critério agora, mas o medo com certeza faz parte disso. O medroso, ele não alcança. Nem para o céu o medroso vai, porque é preciso vencer na vida para ir para lá, para ir para o reino. Como é que o cara vai vencer na vida se o cara tem medo? Você precisa ser destemido, mano. Você precisa ter força de vontade. Sua força de vontade ela tem que ser maior que os seus medos. Você precisa entender esse conceito, mano. De conquistar, de avanço, de progresso, de conquista. Tem que entender esse conceito. Todos os dias a gente está fazendo aulas aqui, ao vivo. Aí a gente aproveita e sobe nas plataformas para que vocês consigam entender e pegar essa frequência, para não ficar para trás. Para não ficar para trás. O mundo é grande, mano. Quem é grande não foi só Alexandre o Grande de Roma, não. Que um dia o cara que conquistou Roma era pequeno. Esse cara sonhou, mano. Esse cara não deixou se abalar pelos medos. Tem até um estudo, os empreendedores que mais conquistam, a maioria deles pula de paraquedas. Porque se o cara conseguir controlar a adrenalina e o medo ali da sensação da morte, o que esse cara não é capaz de fazer no mercado de trabalho?
Se você conseguisse arriscar um pouco mais na sua vida cotidiana, o que você não é capaz de fazer dentro do mercado? Você vai tremer para uma vela? Você vai tremer para uma vela? Ai, mas eu estudei, mas na hora de fazer minha operação eu fico travado. Falta de confiança, medo que não é capaz, mano. Medo que não é capaz, medo de não ser capaz. Irmão, se você estudou, se você está calejado do estudo, sentou a bunda na cadeira para fazer acontecer, está seguindo a sua gestão, tanto no mercado quanto na vida, você precisa arriscar, mano. Você precisa arriscar. Porque senão você não vai conseguir romper, mano. Você tem que arriscar, pô. Você tem que arriscar. Principalmente quando você tem pouco a perder. Pouco a perder, que eu falo, você não tem bem, você não tem patrimônio, você só tem a sua fé, você precisa ir para cima, pô. Você precisa conquistar, você precisa avançar. Se você tem pouco, você precisa arriscar para chegar no muito. E também ter fé nas suas ações. Eu vou até um pouco mais além. O medo, ele é a ausência da fé. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não tem medo. Tem medo por quê? Se o maior dos maiores anda comigo. Temer por quê? Se eu estou com aquele que é o alfa e o ômega. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês não estão aqui, mano. Presta atenção. Olha para cá. Temer por quê? Não temas. A palavra foi escrita mais de 360 vezes, mano. Nas escrituras, no texto. Você vai tremer por quê? Estufa esse peito, mano. Erga a cabeça. Fica os pés no chão, ó. E avança. Progride. Isso aqui não é só sobre o mercado, não. Isso aqui é para a vida. Você precisa ter esse senso de progresso. Você precisa entender que você precisa andar nessa frequência, que é a frequência do reino. Para você atingir a sua consistência. Não por um acaso, a taxa das pessoas que prosperam nesse mercado é muito pouca. Não é só conhecimento técnico. Vocês não conseguem entender isso. Tem que fiar na cabeça de vocês isso. Não é só conhecimento técnico que importa. Ele é importante. Mas se todo o resto estiver fora de base, só ele não sustenta. Só ele não sustenta. Então é preciso entender esse conceito. Você precisa romper o medo. Pelo menos o medo dessa fase, o medo dessa etapa. E eu não disse que eu ia deixar uma grande chave para você romper o medo. A parada é a seguinte. Você vai escrever os seus maiores medos nesse momento. Disso, você vai listar, você vai anotar quais são os principais entre eles. Você vai escolher um e matar ele por semana. Você vai provocar romper esse medo. Você vai provocar superar esse desafio. Um por semana. Um por semana. Não é um por mês, por dia ou por ano, não. Por semana. É o suficiente. 7 dias para você trabalhar em cima de um único bloqueio, de um único medo. Se é o medo da entrada, faz mais entradas. Nem que seja diminuir os valores das suas análises. Se é o medo de falar com as pessoas, fale com mais pessoas. Se é o medo de dizer não, diga não para todos. Se é o medo de pedir demissão, peça logo essa demissão. Vá cuidar da sua vida, vai viver aquilo que você veio para conquistar, mano.
Jó escreveu na Bíblia: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Medo também é atrativo. Já que é para atrair, atrai coisas boas, mano. Usa a psicologia reversa. Já que é para ter medo, tenha medo de ficar consistente. Então, atrai a consistência, pô. Já que é para ter medo de ficar desempregado, atrai um próximo emprego. Atrai um emprego melhor. Nossa, eu morro de medo de ser promovido. É um exemplo. Perfeito? Desejo que você, hoje, consiga superar os seus medos, superar as suas dificuldades com afinco, com determinação, e sabendo que o próximo nível, o nível que você quer estar, ele depende de você superar esse desafio. Você precisa pôr a cara no mundo, pôr a cara no jogo. Perfeito? Curte, compartilhe e vamos juntos. E esse é o clima.